A seguir vou conversar com Antônio Luiz Zúculo, engenheiro agrônomo, que há muito não vem ao nosso programa, mas que hoje conseguiu, teve lá um tempo pra gente e agradeço por isso. Bom dia, Zúculo, tudo bem? Bom dia, Daércio, sempre um prazer estar aqui com você. Bom dia aos ouvintes que acompanham o Jornal das Saudades. Obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês. Depois de algumas temporadas de chuva, eis que o Zúculo vem, né? Pois é, rapaz, a gente teve alguns momentos difíceis, mas estamos com caminhos iluminados agora. Graças a Deus e que seja sempre para melhor, né? Que a gente espera. Muito bem, passamos aí uma fase de seca grande outra vez, né? Esse ano aqui, como é que você fala? Como agrônomo, o setor da agricultura foi... Pois é, Daércio. Foi o quê? Foi muito ruim, né? A gente, se for fazer um balanço de 2021, foi um ano que não deixou bons resultados a todos nós, né? Não trouxe. A gente teve aí a segunda onda da pandemia em 2021, que foi mais forte que a primeira. A gente teve um ano... Nós herdamos um pedaço da seca de 2020, que também foi ruim. Foi um ano que choveu muito pouco, isso acarretou prejuízos na produção. Nós tivemos a seca, uma das maiores secas dos últimos tempos. As geadas que a gente teve em junho e julho, foi uma sequência de geadas das maiores dos últimos 70 anos. Isso trouxe prejuízo. Depois da geada, as queimadas, né? Que provocou um grande estrago no Pantanal, no bioma do Cerrado. Enfim, isso ocasionou uma série de dificuldades na vida das pessoas. Depois nós tivemos uma disparada do dólar, que sobe combustível. O governo emitiu um alerta em maio de advertência hídrica, né, para 5 estados da bacia do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas e Paraná. E aumentou a energia por conta disso. E tudo isso somado trouxe uma série de dificuldades, inflação, e a vida das pessoas ficou... Que era difícil, ficou pior, né? Por razão... ano para esquecer. É um ano para esquecer, sem dúvida nenhuma. Uma coisa boa até aconteceu na vida sem dúvida de todo nenhuma. mundo, mas um ano que fora isso... Do ponto de vista, né, de temas assim globais que afetam a todos, ele foi muito ruim. Muito duro. Evidente que teve alguns nichos que foi bom para algumas pessoas, para alguma coisa, mas de um modo geral, para o tema clima, ecologia, pandemia, saúde, economia, não foi um ano bom, realmente. Um ano bem excepcional. Excepcional, exato. Para fechar, a Laninha agora antecipou a vinda dela para dizer que o período chuvoso agora não vai ser tão chuvoso assim. Pois é. Inclusive hoje a gente tá entrando no verão, né? É mesmo. Começa oficialmente o verão hoje. Às 12 horas e 59 minutos, não, mas... a gente entra no verão 2021. Mas isso afetou, e todas essas coisas somadas, afetou a agricultura brasileira, sem dúvida nenhuma, né? Que é muito forte, né, Darcy? A gente não pode deixar de dizer que a agricultura brasileira, apesar de todos esses fenômenos naturais, de laninha, de El Niño, de seca, de geada, ela é imbatível, a agricultura brasileira, por uma série de razões. Pelo tamanho do Brasil, né? O Brasil é o quinto maior país do mundo, com quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, o que a gente costuma dizer que o Brasil, em termos de agricultura, é aquela pessoa que não coloca todos os ovos numa cesta só, né? Então, se o Laninha faz mal para o sul e sudeste, ele beneficia quem está no norte e nordeste. Porque aí chove mais lá. Exatamente. Então, esse balanço da agricultura para grãos acaba sendo compensado, né? Ô Zúculo, o que impede esse país, então, de ser rico como de fato é? Na prática ele não é. Mas ele tem tudo isso, tem todo esse fazendão brasileiro que produz de tudo a seu favor e, no entanto, ele não consegue se afirmar como tal. Só o próprio setor da agricultura se afirma, mas o país parece que não demonstra ganhos com isso como nação, como um todo. Perfeito. Você vê que a agricultura brasileira, a gente dizer que ela é tão forte, ela tem entregado ao longo de todos os anos, a partir da agricultura brasileira, de 85 até hoje, a estimativa da safra desse ano é próximo de 290 milhões de toneladas. De 85, a gente saiu de 19 milhões de hectares para quase 60 hoje, ou seja, ela triplicou a área, mas a produção aumentou 8 vezes ou mais. Isso é muita coisa. Entendeu? Então, ela é muito forte. Os fatores edafoclimáticos do Brasil, a sua edafoclimatologia, que é solo, relevo, a precipitação, a insolação, enfim, tudo isso é imbatível. Nenhum país do mundo tem isso. Não tem. Agora, respondendo a tua pergunta, ou pelo menos é o que eu acho, não sei se é a resposta, mas aí é uma questão muito mais política do que qualquer outra coisa. Administrar tudo isso, essa riqueza, não é difícil, né, Darcio? Se administrar uma riqueza não é difícil. E o que a gente também penso como você, e quando digo isso,
por favor, não vá imaginar que essa crítica seja endereçada ao atual governo. Sem Porque dúvida. é uma situação histórica, ela vem se arrastando. Você não tem estradas que prestam para escoar toda essa produção, que é um dos grandes problemas. Se você não tem silos, armazenagem em quantidade para formar estoques reguladores e com isso proporcionar até ganhos na venda e tudo mais. Você não tem essa estrutura, uma política efetivamente dedicada a isso. Não é por conta do momento, isso é histórico, isso vem se arrastando e não tem. Parece que a prioridade é sempre deixar a lei eleitoral certinha, né? Algumas coisas funcionam bem, mas aquilo que de fato nos interessa, não há uma política clara de educação, por exemplo, de agricultura. Né? Não, é verdade. Isso, eu acho que administrar uma riqueza é uma coisa muito fácil. O Brasil tem uma indústria fortíssima que produz 1/3 do PIB todo ano ou mais. Ela cresce 10% ao ano. A gente acabou de dizer aqui que em 35 anos ela triplicou em área e aumentou a produção em 8 vezes. Quer dizer, hoje nós vamos bater mais um recorde de produção de quase 290 milhões de toneladas, né? E com todos esses entraves que você acabou de dizer, a gente não tem transporte, a gente não tem silo para armazenagem, o sistema de financiamentos, o sistema que o governo dá, o apoio, não tem. Então ela caminha estritamente pelas pernas próprias, com todas as dificuldades que o Brasil tem. Ela mostra ao mundo a sua força, né? Coloca o Brasil com muita força no cenário internacional, mas sem apoio nenhum da questão governamental. Tivesse o Brasil um pouco mais de atenção do governo federal, políticas mais direcionadas para a agricultura, para a agricultura familiar tem, mas é pouco. Para o médio e para o grande produtor, silo, estrada, essa indústria produziria ainda mais, sem dúvida nenhuma. Porque politicamente falando, esse acontecimento das últimas décadas e a agricultura, principalmente no Cerrado, onde não tinha nada e onde se produz tanto hoje, ter acontecido, não se deveu exatamente a uma política de fato para isso, né? A não ser o doutor Alisson Paulinelli, que foi um grande nome na época como ministro, e ele sim se empenhou nisso, mas historicamente os governos eles sabem disso, que se o país realmente trabalhar essa questão da agricultura direitinho, isso aqui vira uma potência gigantesca. Mas na prática eles sentam lá e esquecem disso e vão fazer política partidária. Acho que tem muito mais coisa para se preocupar, né, na questão da saúde, educação e agricultura do que como você acabou de dizer, de se preocupar com a política, com a lei da se é urna eletrônica, se não é. Eu agora há pouco acompanhava você dizer o judiciário com 2 meses de férias, querendo acabar com as férias do produtor, do funcionário, enfim. A agricultura não tem recebido absolutamente nada. Uma coisa boa que o governo fez em 73, final de 72, começo de 73, foi a fundação da Embrapa, que aliás ela teve um matonense como presidente, de 2005. Foi o Silvio Crestano, de 2005 a 2009. Não, né? Do Dr. Lúcio Crestano, Silvio Crestano. Ela entregou para a agricultura brasileira, a Embrapa, e continua entregando, e vai entregar ainda mais, eu não tenho dúvida, assim, uma série de ganhos de produtividade, de produção, porque o Brasil, existe muita gente que critica a agricultura brasileira sem conhecimento dessa. A agricultura brasileira tem defeitos, sim, como qualquer outra coisa tem. Você vê que a Embrapa publicou um estudo mostrando em 2020, ou seja, o ano passado, que o Brasil tinha 64 milhões da área cultivada e isso ocupava apenas 7,5% da área do território nacional. E comparou com Dinamarca, com o Reino Unido, com a Alemanha, com França. A média desses países de ocupação do território com a agricultura deles é 70%. É 10 vezes maior que a nossa. Então dizer que a agricultura brasileira estraga o planeta, que a agricultura brasileira está poluindo, não é falta de conhecimento. Tem muita coisa que tem defeito no Brasil, ou quase tudo tem. Aliás, tudo tem defeito, né? Na política, no cinema, na música, enfim. E a agricultura brasileira, qual que é o desafio? É produzir de maneira segura para o cidadão, para o brasileiro, para as pessoas, de maneira econômica e preservando o meio ambiente.
na fabricação, na produção daquilo que ela está disposta a produzir, no consumo, né? Na poluição do meio ambiente, do ar, da água, e também no descarte das embalagens. Isso que a gente vê, às vezes, queimada, que não é culpa da agricultura, que é o produtor, não é. Isso é coisa clandestina, não é da agricultura. A agricultura brasileira, por isso que tem as universidades. Quem vai na universidade, seja o médico, seja o dentista, seja o artesão, seja, enfim, o que a ciência tem mostrado? Que é para produzir de maneira segura, econômica e preservação de meio ambiente. É o que a ciência faz. E a agricultura não é diferente. Agora, como é uma coisa que tem um tamanho muito grande, então todo mundo, ou pelo menos a maioria, né? Sobretudo aí os Greenpeace da vida, as Anitta da vida, que fala que a agricultura tem que acabar, não pode comer carne, não pode não sei o quê. Não é. A África também. É um país que tem a maior população de elefante, de calango, não sei o quê, mas é o país que tem o menor índice de desenvolvimento humano, maior mortalidade infantil, escolaridade baixa. Seria como um cara que tem uma fazenda grande e ele anda a pé, ele não tem escola, não tem saúde, portanto não é bem do jeito que as pessoas falam, né, Lécio? É verdade. E fora essa política dedicada à própria agricultura, a gente nota também ao longo dos anos que nos falta muito também agregar valor a essa agricultura. Porque a gente produz e entrega para que alguém processe isso, e quem processa isso ganha muito dinheiro. Então daqui vai lá para outros países daquilo que o país aqui produz e poderia ele mesmo processar. E não processa e outros países ganham em cima da gente. Eu sempre aqui o exemplo do quartzo, né? Que o quartzo é extraído aqui do solo brasileiro, vai lá para a China, bruto, e daí a China faz um monte de coisa com quartzo, inclusive aí o chip do seu celular que você faz, a gente compra aquele chip com um pedacinho minúsculo de quartzo ali dentro, que é nosso, mas pagamos caro para burro naquilo ali. E vai indo. E a gente não processa isso. Nós não manufaturamos o que nós produzimos. É verdade. Tem que agregar valor. Isso é uma das coisas que a economia sempre prega, né? A gente é campeão na área agrícola de commodities, que é soja, milho, o sorgo, o girassol, a proteína animal, enfim, fibras. Mas há necessidade, como você falou, sim. E aí entra aquela questão que você falou lá atrás. Ninguém ajuda, o governo não faz nada. Tivesse uma política, por exemplo, de fortalecer a agroindústria, com financiamentos, com mais pesquisa, para agregar valor a todos esses produtos, soja, milho, trigo, o sorgo, o girassol, a proteína animal, o leite, derivados, enfim, o ganho seria muito grande. Por que nós vamos exportar soja, o milho, todos esses produtos? Vamos exportar o produto acabado, né? Ou parte, pelo menos. Isso seria um grande diferencial para o Brasil. Será que, já que a agricultura é tão importante, não era o caso de, por exemplo, você ter um Ministério da Agricultura com mais autonomia, por exemplo? Porque eu percebo que os governos engessam os ministérios. Aí você pega o ministro lá da tecnologia, como exemplo. Como chama? O Pontes. É cheio de boas intenções. Ele chegou lá agora que ele deu um grito, ameaçando nos bastidores sair do ministério, inclusive, porque não vinha um centavo para ele para pesquisa. E aí acordaram e deram lá uns trocos para ele poder fazer alguma coisa, porque ficou lá e não recebia nada. Então, digo assim, ministério importante, como da agricultura, já que a agricultura é tudo isso, será que não caberia um ministério mais independente, ou pelo menos com mais autonomia, sem tanto engessamento governamental em cima de um setor tão estratégico para nós? Sem dúvida nenhuma. Pela extensão da agricultura, pelo potencial que tem a explorar ainda, eu não tenho dúvida nenhuma que você está correto. Mais autonomia a área da agricultura, a um ministério como esse, e também regionalizar, porque o Brasil é diferente. O Sul, o Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste são diferentes, o clima é diferente, a produção, a produtividade. Então, pode regionalizar e tem que ter o apoio governamental e da pesquisa, porque a pesquisa funciona em função da necessidade. E a pesquisa está abandonada, né? Não. Sempre esteve, né? Sempre esteve. Eu falava com uma pessoa ontem, Laércio, ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele estava assustado. Ele falou: Zúculo, eu estou de férias, eu tenho um sítiozinho na região da Baixada Fluminense, uma propriedade agrícola, eu simplesmente vou vender por qualquer preço e vou embora. Eu falei: mas professor, você que é da área? Ele falou: isso é uma loucura.
o crime organizado, o tráfico, a milícia tá tão potente que você sai de férias, quando você volta eles estão na tua casa e você não pode entrar mais. Ou então eles chegam na tua casa e falam, olha, quanto é que essa casa, essa propriedade vale? 1 milhão? 500 mil? 100 mil? Tá bom. Eu vou te dar 10, Lércio. Só que você me passa a escritura amanhã e vai embora. Porque senão eu vou matar todo mundo e o cara vai embora. Ele falou, tô apavorado. Então, você vê, eu há pouco ouvi uma reportagem do Luiz, da propriedade, que o pessoal invadiu, roubou, bateu, matou, enfim. Então, com tudo isso que ele não faz para a agricultura, nem a proteção não tem. Então, portanto, tem muita coisa para o governo fazer, federal, estadual, municipal, né? Sobretudo na área da produção e pesquisa, e também na proteção de tudo mais que o Brasil não tem, de um modo geral, inclusive na agricultura, né? Sim, não tem dúvida. Não tem dúvida. É muito difícil, minha gente, você ver o presidente da Câmara dos Deputados tem na mão dele o mesmo dinheiro que um ministro da Agricultura tem para trabalhar. É incorreto. É incorreto. Um deputado ter na mão o dinheiro que um ministério desse importante tem, o mesmo dinheiro e muito mais dinheiro do que um Ministério dos Transportes tem para trabalhar, o Ministério da Infraestrutura tem menos dinheiro que o deputado tem na mão, dinheiro nosso, para distribuir. Sem dúvida nenhuma. Olha o tamanho. Está certo soja, é isso que eu pergunto. A área de soja que o Brasil tem hoje vai crescer mais na produção e produtividade. Ela é maior que a Itália. Só a área de soja, né? A agricultura, o agronegócio, hoje emprega mais de 18 milhões de pessoas. É quase 4 a população do Uruguai. Quer dizer, tem que dar mais atenção para isso, né? Você está corretíssimo. Tem que ter um ministério muito mais forte, com muito mais autonomia, alguém que conheça realmente do assunto e subdivida isso. Mas já teve o Zóculo, o Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues, né? Ele foi ministro em que governo? Ele foi do Lula. Do Lula, né? Eu não estou dizendo que Mas foi melhor mesmo? Eu acho que não que ele é da área, ele é engenheiro agrônomo, inclusive, e essa senhora que está também é muito competente. Então, isso que eu ia te falar, porque a atual ministra, pelo que eu observei, muito boa ministra. Sem dúvida. Cai naquilo que eu estava dizendo. Será que não falta mais autonomia? Mas ela esbarra. É que nem a questão do técnico da seleção brasileira. Você vai lá, você fala, bom, eu vou lá, eu vou fazer. Você não faz, chega lá, tem um monte de coisa, só aqui você não pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso, esse jogador é do Barcelona, você não pode mexer. Então você fica praticamente ali amarrado, como você falou. Né? Engessam, né? Porque pois é. O cara, você contrata um ministro, como na empresa aí, você contrata um profissional para fazer aquilo que você, como empresário, não sabe fazer, mas você é um empresário, administrador, é a tua especialidade, você contrata um funcionário para fazer o que você não sabe e você não deixa ele fazer. É mais ou menos isso. É mais ou menos assim. O cara lá, presidente, sei lá quem for, de governos estaduais, contrata um cara, põe no ministério, porque ele entende daquilo, só que depois fica engessando o cara. De todos os ministérios do Brasil, qual deles, não estou dizendo que um é mais importante que o outro, mas qual deles que entrega a imunidade que a agricultura entrega, o agronegócio para o Brasil, e que produz 1/3 do PIB brasileiro? Nenhuma. Portanto, ele tinha que ter uma atenção especial, no mínimo diferente das outras. Não dá para tocar dessa maneira. E nesse caso, não significa dizer que seria para o bem dos agricultores. É por bem de cada um de nós brasileiros. Porque sem dúvida. É a economia nossa o negócio. Sem dúvida nenhuma. É a comida que a gente come. E a produção agrícola brasileira, eu fico assim muito triste, porque a imprensa dá muito valor. Quando você pega as pessoas que têm assim, uma penetração na TV, o artista... falar as besteiras que falam da agricultura do Brasil e do agronegócio, né? Que não pode, a gente fica triste com isso. Não é, a agricultura brasileira não é assim. Eu tenho acompanhado a questão que é o agronegócio, o produto do agronegócio é poluído com agroquímico. Não é isso, não é. As pessoas falam tudo sem saber. Você pega o princípio ativo usado no Brasil por hectare, é o maior consumidor do mundo de defensivo? Mas nós temos hoje a área cultivada é perto de 80 milhões de hectares. Então a gente tem que consumir. Agora, vamos pegar 1 hectare do Brasil, 1 hectare do Japão, por unidade de área, eles usam 9 vezes mais que o Brasil, defensivo agrícola e fertilizante, né? Por causa do tamanho e a extensão do território brasileiro. Então a agricultura brasileira não é aquilo que, evidente que tem muita gente que defende, mas quando a gente dá o impacto da notícia ruim ou negativa é muito maior do que a da notícia boa, né, Lércio? Portanto, exploram ou comentam da
a agricultura brasileira de uma maneira errônea. E às vezes as pessoas estão a serviço de interesses, viu? Olha, aí é uma outra história, que é aquela questão lá atrás que a gente já falou. Ele usa a fama dele, mas ele está atendendo a outros interesses. Quer dizer, a Anitta virou referência de meio ambiente. O que é que essa moça sabe de meio ambiente? Só que às vezes, por ela ser artista e influenciadora... O que ela fala representa muita coisa. Não, mas de repente ela está a serviço de alguém. Pô. Eu não tenho dúvida. Ó, só para lembrar todo mundo aqui, lá pelos anos 90, não lembro exatamente o ano, chegou uma denúncia nos Estados Unidos que compravam o nosso suco aqui de laranja, de que aqui usava criança na colheita, para colher laranja. Que era... Trabalho escravo, trabalho infantil na lavoura, coisa que não era verdade. E depois soube-se que eram grandes grupos corporativos americanos de suco de laranja que tentavam denegrir a imagem. Há pouco tempo falaram que um tal de peixe chamado pangaços, ele é criado no Camboja, principalmente, mas criado em criatórios normais e tal. Só que saiu um material de internet aí dizendo que eram criados em redes de esgoto, esse peixe, que estava vendendo muito esse peixe no Brasil, porque a carne é muito boa. E era mais barato que como chama aquele o outro filé muito consumido, filé de merluza. Pois é, fuçaram e foram descobrir que a União dos Produtores de Merluza da Argentina estava atrás desse negócio. Então... Você vê como é que é? Não, mas é assim, uma coisa a gente não deve esquecer nunca, que ninguém chuta cachorro morto, né? A agricultura brasileira incomoda o mundo? Evidentemente que incomoda. O Brasil é imbatível por aquilo que a gente falou, as características, a extensão, ele é praticamente imbatível. Então alguém falou, peraí, vamos deixar o Brasil ser campeão do mundo todo ano? Não, vamos fazer alguma coisa honesta e desonesta, né? Então, veicula-se notícias que o suco de laranja faz isso, que a carne brasileira tem vaca louca, tem vaca não sei o quê, que a soja tem não sei o quê, que a ração de laranja tem dioxina. Enfim, então essas notícias saem exatamente para prejudicar a produção, a produtividade do Brasil. Aí teve interesses de terceiros, sem dúvida. Mesmo vendo essa situação de pandemia, às vezes eu vejo certas coisas aí que você percebe nitidamente que tem interesses econômicos aí atrás de vacina, de remédios, de um monte de coisa aí. E tem alguém mordendo aí atrás disso tudo. E usando pessoas como porta-vozes do produto deles, né? É uma máfia que tem atrás disso tudo. Essa que é a verdade, pô. Verdade? Sem dúvida nenhuma que existe, né? Aqui, também tem um médico aqui que ele fala de vez em quando, né? Ele fala assim, porque a imprensa marrom, eu digo, e a máfia branca. E não pode se estender a todos os profissionais. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Não é assim, né? Doutor, e a máfia branca, né? Mas para dizer que, em primeiro lugar, dizer que nós estamos falando de um setor que tem grande força corporativa e tudo. Por sorte, a grande maioria dos profissionais de saúde são médicos humanitários, gente maravilhosa que a gente conhece, né? Mas tem um setor aí de laboratórios que joga pesadíssimo. Sem dúvida nenhuma. Então não faria sentido quando você paga uma consulta médica, paga o particular. Você está esperando o médico para te atender, chega o divulgador do laboratório e entra com a maletinha. Na tua frente? Na tua frente. Pera e aí. Fica o tempo que quiser. O que esse cara tem de melhor? O que é? Ele tem melzinho no corpo? O que é? Sabe, ninguém é tonto. Então o interesse econômico ele é muito forte, né, Darcy? Você não vê o G20, quando você vai se discutir a redução de poluentes, a emissão de carbono... O país vai, mas quando bateu na tecla de baixar o crescimento para emitir menos poluente ou emissão de carbono, não, eu não vou nessa, eu não estou, a China não vai, os Estados Unidos não está, a comunidade europeia não vai. Então é assim, o poder econômico é que manda. Você não tem a dúvida que o departamento mais importante de uma empresa não é o fiscal, não é o jurídico, não é a produção, é o financeiro. Se o financeiro falar uma coisa, tem que ser aquilo e acabou. Então, é dessa maneira que funciona. Olha que interessante, né? Você falou agora há pouco sobre colocar todos os ovos num único ninho. Como quer dizer? Tudo aquilo que a gente produz aqui no Brasil, vender para um grande comprador só. A gente já viu que isso não deu certo. Basta ler a história da Bolsa de Nova York em 1929. O Brasil estava com todo o seu café enfiado em ações de bolsa de Nova York, a bolsa quebrou, o Brasil quebrou, o café aqui estragou, o governo queimava o café. O Brasil queimou a produção de café, toda estocada, né? Essa é a história de quem colocou os ovos tudo num ninho só e se deu mal. O Brasil se deu mal nessa história que
É bom ler, inclusive, se alguém se interessa por história, é uma história interessante para saber. E agora, de repente, a China falou, não quero mais a carne brasileira. Nós não queremos mais o boi do Brasil. E como quer dizer, agora nós vamos intimidá-los, né, para comprar mais baratinho. E a produção de carne do Brasil bateu o pé, falou, não, então, tudo bem. E aí, no que deu essa briga aí, afinal? A China, isso foi um sintoma muito claro de abaixar preço, né? Que a China não vai ficar sem comer carne e eles não têm lá. Eles não têm, e nenhum outro país tem a capacidade de fornecer a quantidade para eles como o Brasil. E eles quiseram pagar mais barato, porque a China é uma potência, a primeira, a primeira do mundo. Eles se viram no direito de falar, Brasil, é o seguinte, lá no carne de vocês tem a vaca louca, a vaca não sei o quê, vaca não sei o que lá. E não era verdade, é aquilo que eu falei, não era verdade, exatamente para baixar preço. O Brasil, a gente pagou caro por isso, a carne que ficou estocada, diminuiu o abate nos frigoríficos, mas a China também deu fome. E eles voltaram depois aí a consumir a carne brasileira, a proteína animal, o frango, o suíno, o bovino, enfim. Mas a questão é exatamente o que você falou. Não ia dar pra ficar comendo gafanhoto o resto porque da vida lá, né? A fome não tem hora para chegar, né? Então. Eles precisam da proteína da carne, não tem. Porque só gafanhoto e... Comer gafanhoto não dá. Gafanhoto tem proteína, mas também não tem tanto gafanhoto assim lá, né? Cá entre nós, a picanha fica melhor que um gafanhoto, né? Eu, entre o gafanhoto e uma picanha, claro, eu não só gosto de picanha, como gostaria de ter uma plantação de picanha no pastando assim do pasto, aquele monte de... né? Mas é isso. Gente, e aí como é que vai ficar agora o ano que vem? A agricultura, que é o que a gente vai tentar entender melhor aqui com o Zúculo dentro de um minuto apenas, o Zúculo. Não, perfeito. A gente já volta para falar aí desse ano que está se aproximando aí em relação ao clima, como é que isso aí, daquilo que... A gente vai fechar 2021, nós estamos até hoje, não terminou o ano ainda, nós estamos... A média de dezembro dos últimos 30 anos é 220 milímetros. Nós não chegamos em 100 ainda, portanto nós vamos ficar muito abaixo. Pouco, né? Nós estamos com 600 milímetros de chuva no ano de 2021. Então o meu marcador lá é fake news. A média de 35 anos é de 1.500 milímetros, ou seja, é uma lâmina d'água de 1,50 m de altura, quase 2 metros, quase 2 milímetros de altura. É uma piscina, né? 2 milímetros seriam, para a gente entender... 2 metros de água, de altura, é uma piscina, de água, sim. Exatamente, uma lâmina... Teria que ser isso. Imaginar uma lâmina na nossa região inteira, pegando dobrada, mas o meu pluviômetro que eu tenho lá marcou a chuva aí da semana passada lá, deu 140 milímetros. Menos que alguém tenha sacaneado comigo, foi lá e pôs água sem eu ver no negocinho. Existem algumas diferenças em alguns pontos. Ela, na somatória, não dá muito, mas em alguns momentos até dá alguma diferençazinha assim. Mas o Brasil está... A nossa região, esses dados que eu tenho são de Matão, da região de Matão. Nós estamos fechando 2021 com 650 milímetros. Do ano? Do ano. Isso aí é 30% da média dos últimos 30 anos. É mesmo? A média é 1.500. Portanto, é um ano que... Por isso que você falou que a gente tem que esquecer. O que espera para a safra 2020 2022? E o ano que vem, Edu? O que se pode esperar aí de chuvas e por conta disso de produção também? Pois 90% da safra de grãos, e por que fala grãos? É porque o soja e milho, o grãos, né, vamos dizer, corresponde aí a 90% da safra brasileira. É evidente que a gente tem HF, tem fruticultura, tem café, tem cacau, tem cana-de-açúcar, HF, enfim, tem uma série de outras coisas, mas a representatividade é baixa em função da quantidade, do montante desse valor de toneladas. Mas 90% da área de soja já está plantada. Isso significa, inclusive a Conab até já divulgou a estimativa para a safra 2021-2022 em 289,6 milhões de toneladas. Então a gente vem batendo recordes a cada ano, né? De produção e produtividade. Se a área do Brasil parar de crescer, não crescer mais nada, a gente ainda aumenta a produção em função da pesquisa da Embrapa, as empresas que investem em tecnologia, com implementos, com variedades, as empresas de tecnologia como Monsanto, como Basso, Bayer, enfim. A gente tem a crescer ainda em quilos por hectare, bastante. Né? Quando a gente aumenta a área, é evidente que cresce muito mais. Mas 2021, 2022, então, é uma safra recorde que vai ser marcada, Lércio, por uma coisa que é ruim para todo mundo, é o custo. Porque sumiu o defensivo da China, sumiu o fertilizante, o glifosato, que é um herbicida que todo mundo conhece, o famoso mata-mata, ele subiu, sabe quanto? Só 800%.
Nesse ano? 800% só. É absurdo. É uma coisa de louco. Então, E sumiu por quê? Por que está sumindo? É a questão do interesse, né? É evidente que caiu um pouco a produção em função da pandemia, mas alguém escondeu esse herbicida. Esse herbicida foi lançado em 74 pela Monsanto e hoje um monte de empresa produz. E a China é detentora de praticamente tudo, né? Então toda a matéria-prima vem da China e a China fechou a porta, como ela fez com a carne do Brasil, ela fez com os insumos agrícolas também, né? Mas para ela não interessa também vender, só reter isso aí? Não, que ganho ela tem? Não, ela quer vender, só que ela escondeu para falar que acabou. Ela brincou, falou, acabou a cerveja. Preço, esse preço não acabou mais. A cerveja. Então eu pago mais. Agora tem. Então, ela vai ser marcada por um aumento de custo de insumos. Isso, evidentemente. Esses chinesinhos aí são danados também. Né? Eles gostam mais de dinheiro do que de soja, né? Vá. Então, essa safra vai ser marcada por aumento do custo, né? Em função de todas essas razões. Isso, evidentemente, que vai ser repassado. A gente já está com um custo que não é pequeno de inflação e tudo mais. Mas vai ser uma safra grande e a gente vai entrar a gente já está no fenômeno La Nina, que ele caracteriza por chover mais no norte e nordeste e chover pouco no sul. Menos aqui. Exatamente. Só que na região centro-oeste e sudeste, onde nós estamos inseridos, ele vai ser praticamente meio neutro. Mas a previsão de chuvas é um pouco abaixo da média. Portanto, 2020, 2021 e 2022, a gente vai ter que brigar com São Pedro do Oeste, infelizmente. E aí vem... isso baixa a produtividade? Sem dúvida. O que não é irrigado depende de São Pedro, não tem outro jeito, né? Agora, aquilo que eu disse, a média do Brasil não cai muito por causa da extensão. Você imagina se o Brasil fosse um país pequeno e que se ele sofresse o impacto de um fenômeno desse de uma vez. Então era um desastre, a gente estava praticamente frito, né? Mas ainda assim, quando a gente pega a produção de carne, produção de fibra, a produção de soja, de HF, verdura, legumes, na região nossa aqui, isso tem uma influência, sem dúvida nenhuma, aquilo que não é irrigado. E o que é irrigado sobe por causa da energia, por causa do petróleo, enfim. Agora, significa dizer que, por exemplo, para o cidadão que está me ouvindo agora, que não é produtor, mas é consumidor, significa aumento de preço de gêneros alimentícios? Sem dúvida nenhuma. A gente não tem dúvida de que, o alimento sobe o ano que vem, sem dúvida nenhuma, né? Em função de todas essas razões. E isso mexe na inflação. Mexe na inflação, que já não está pequena, né? E acelerada ainda com a questão do petróleo, com a questão do dólar, enfim. Tudo são coisas que a gente não gostaria, mas a gente também não pode fugir da realidade. A gente não pode esquecer, eu pelo menos não esqueço de uma frase, acho que fala assim: nós, mais cedo ou mais tarde, todos vamos ter que sentar à mesa para o banquete das consequências. Seja ela na economia, no meio ambiente, na saúde, aquilo que você come, aquilo que você não faz exercício, uma hora você vai ter que sentar na mesa. A conta vem. E no cardápio vai estar lá, bom, você andou na vida, você só comeu não sei o quê, ou você mexeu com o teu ambiente, então você vai ter que pagar aqui no final. Então o banquete das consequências está reservado para todo mundo. É só questão de esperar. Bom, vamos aguardar aí. Os economistas dizem que vamos continuar com pequenas subidas de inflação até fevereiro ou março. E eles estão, todos eles apostando. E quando você vê um economista falando, você tem que saber a que lado ele pertence. Porque todo economista tem suas tendências. Então eu escuto de todos os lados, porém, todos os economistas de todos os lados políticos, eles, porém, são unânimes em dizer que até março. E que depois a inflação tende a se acalmar um pouco, com leves quedas a partir dali e tal. Eles apostam nisso. Mas apostam que ela, que já não é pouca hoje, que não é baixa hoje, a inflação deve continuar subindo um pouco mais até março ainda. Se fizer uma carga, e nós sabemos que alimentos pesam muito na contabilidade. Sem dúvida nenhuma, da inflação, né? É um período, por exemplo, março, abril, que já definiu, as colheitas estão praticamente assim, com um percentual muito grande, já se frustrou a safra ou não, enfim. A produção de alimentos já está praticamente definida, que é um parâmetro importantíssimo na inflação. E daí para frente a questão só ver. É um ano também complicado, que é um ano vai ser um ano político. Então a gente vai caminhar por um caminho ainda um pouco escuro, Laércio. Só rezando para que também a pandemia, né, essa nova variante não nos impacte aí, né? Tomara que não. É uma coisa considerável também, porque embora a gente, aquilo que você falou, embora a gente consulta, ouça alguns especialistas, não é essa variante, ou no meu tempo chamava recombinante. Esse recombinante não é tão letal, tão transmissível é o que eles estão dizendo. Quanto aos aqui outros. Nós, Porém,
a gente sabe que bom não é. Então, na dúvida, a gente vai ter que se recolher. Um abraço, viu, Lucas? Tá certo, eu que agradeço. Muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos.